Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos então agora iniciar o nosso webinar. Vamos falar hoje sobre os fundamentos da ozonoterapia. Já falamos em outros webinários sobre a laser terapia, né, sobre a fototerapia. Foram 3 webinários e agora a gente então vai falar sobre a ozonoterapia. Vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece ainda e vamos lá. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou graduada em Medicina Veterinária pela Unifage. Também sou especializada em equipamentos eletromédicos, tanto de fotobiomodulação quanto de ozonoterapia, também em eletroterapia, em outros equipamentos da medicina integrativa. Sou membro e sócio fundadora da Abrafvet, que é a Associação Brasileira de Fototerapia Veterinária. Também sou ozonoterapeuta pela Lina Educa, pós-graduada em Neurologia de Pequenos Animais. Também sou pós-graduada em Medicina Complementar, Medicina Integrativa. E sou professora convidada da Faculdade Anclivepa, pós-graduação de felinos, aqui em Campinas, pós-graduação Anclivepa Porto Alegre, de Medicina Integrativa, e também, recentemente, ministrei uma aula na pós-graduação de Animais Selvagens em Manaus. Então, foi bem legal, assim, sempre na parte de fototerapia, na parte de ozonoterapia, que é uma das minhas especialidades. Vou pedir para vocês que, caso tenha alguma dúvida, pode deixar no chat, que no final do nosso webinar eu vou respondendo todas elas, tá? Mas para a gente começar, o que é o ozônio? O ozônio, ele é uma molécula, né? E a gente tem em vários equipamentos. E hoje a gente vai falar em específico sobre o equipamento da Optonex, que é um equipamento fantástico. Eles têm 3 equipamentos de ozônio, né? A gente vai ver ao longo do nosso webinar. O Ozum Laser e o Ozum PET, que é um lançamento aí super recente. Então, vamos lá. O ozônio, então, ele é uma molécula triatômica. A gente tem esses 3 átomos de oxigênio interligados, né, com peso molecular de 48 mol, e a gente tem como quarto maior oxidante, né, potente aí na natureza. Ele é 10 vezes mais solúvel na água que o oxigênio, então ele fica mais, né, na água ali, e ele também se decompõe muito rápido. Por isso é muito importante a gente já fazer a coleta e já utilizar esse ozônio. Ou se, por exemplo, a gente quer associar, por exemplo, com o laser, a gente vai fazer o laser primeiro e depois o ozônio, por conta dessa instabilidade que a gente tem com o ozônio, tá? Ele precisa ser utilizado de forma muito rápida para não ter essa decomposição dele que é muito rápido, tá? E ele é gerado nos equipamentos, ele é gerado na natureza, né? Aquele cheirinho que a gente sente da chuva, tem uma mistura do ozônio com esporos de bactérias do solo, né? Então tem as seivas de planta. Então aquele cheirinho de chuva que a gente sente também tem a colaboração do ozônio. Mas falando aqui da medicina veterinária, né? Que a gente utiliza o gerador de ozônio. Esse ozônio nos geradores, ele vai ser transformado através do cilindro de oxigênio que vai entrar dentro do equipamento. Então, a gente vai ter aí o cilindro, que vai estar com oxigênio medicinal, vai entrar dentro do equipamento, vai sofrer descargas elétricas, tanto positiva quanto negativa. Essas moléculas, elas vão sofrer um resfriamento pelo plasma frio e no final a gente vai ter ozônio e ainda oxigênio. A gente vai ter em média 95% de oxigênio ainda e 5% de ozônio. E é esse 5% que vai fazer toda a diferença na nossa terapia. A gente vai poder utilizar para potencializar uma cicatrização, tem um efeito muito potente bactericida, virucida. Então a gente pode utilizar em diversas áreas também, tá? Um pouquinho então sobre a história, né? Como aconteceu essa descoberta do ozônio? Como ele é utilizado? Ele é só utilizado na medicina veterinária? Tem outras áreas, né, da saúde que é utilizado? Tem outras áreas que também pode ser utilizado não só da saúde? Então a gente vai ver isso agora. Então, a gente tem como história principal o descobridor, né, o pesquisador aí do ozônio, como o Schuben, né, um alemão que observou esse odor característico vindo de uma máquina, ele estava fazendo uma experiência, e aí ele descobriu esse cheiro vindo da máquina com uma descarga elétrica.
Tanto que foi nomeado, né? Se a gente pegar a palavra ozônio, vem do grego ozen. E ozen, no grego, significa cheiro, aquilo que cheira. E quando a gente faz esse ozônio, a gente sente aquele odor bem característico, aquele cheiro bem forte do ozônio. E aí, em 1857, foi fabricado o primeiro ozônio em Berlim, na Alemanha, pelo Siemens, né? O Ernest Werner von Siemens, onde ele descreveu em livros toda a aplicação do ozônio, e ele era dessa forma aqui, um projeto piloto, né? Então, ele era desse jeitinho aqui, e mais utilizado na questão de desinfecções. Tanto que os maiores trabalhos, né, que foram feitos, né, é mais em questão de bactericida, fungicida, tem efeitos também lá desde muito antes para desinfecção, tratamento de água e esgoto, né? Então começou muito antes. A gente tem a medicina, né, como essa evolução, mas a gente começou primeiro no tratamento de água, nas desinfecções. E aí a gente tem o primeiro relato histórico da utilização na medicina em si, em 1914, na Primeira Guerra Mundial, onde era utilizado nos soldados de guerras alemães e ingleses, né? Então os médicos utilizavam ali bastante para as feridas, gangrenas, fraturas, né? Para recuperar muito mais rápido, para que se fosse feito esse tratamento rapidamente, ele se recuperasse rapidamente e fosse de novo para a guerra. Então, começou tudo muito antes. Desde 1914, desde a Primeira Guerra, já tem a utilização desse ozônio como tratamento. E aí, no Brasil, é um pouco mais recente, né? A gente tem desde 1975, começou na medicina humana, né? Utilizando aí também na parte estética, odonto, e na veterinária começou tudo aí por volta de 2000, tá? A gente tem até algumas regulamentações, depois eu vou mostrar para vocês, onde a gente tem esse, como que se diz mesmo? Deixa eu só habilitar aqui o pessoal que está entrando. Essa autorização para poder utilizar o ozônio, tá? Aqui um pouquinho sobre a história na conservação de alimentos, porque a gente viu, eu consigo fazer a desinfecção de tratamento de água, né, e esgoto. Foi feito também na parte da medicina, lá na Primeira Guerra Mundial já era utilizado, mas eu também tenho um efeito na desinfecção de alimentos e conservação de alimentos. Se a gente for perceber aqui, a gente consegue uma duração muito maior, a gente consegue conservar melhor esse alimento. Por quê? O ozônio, ele é um virucida muito potente, bactericida muito potente e fungicida muito potente. Por isso que a gente consegue ter esse efeito. Então, é bem legal. A gente não tem só a utilização na medicina veterinária, na medicina humana, mas a gente também tem nas conservações de alimentos e tratamento de água e esgoto. Certo? Se vocês forem tendo dúvida, pode mandar aqui, pode deixar no chat, que ao final eu vou respondendo, tá bom? Então, vamos lá para o mecanismo de ação, para a gente entender um pouquinho como funciona isso. A gente viu que essa molécula tem 3 átomos interligados, né, com peso molecular de 48 mol, e ela tem diversos efeitos, principalmente na questão da desinfecção, efeito bactericida muito potente, fungicida muito potente, e a gente também vai conseguir trabalhar a cicatrização para que ela ocorra de forma muito mais acelerada. Então, mecanismo de ação, o que que a gente tem aí? Esse ozônio, quando ele vai entrar na corrente sanguínea, ele não é mais um ozônio que a gente chama. A gente chama de oxigênio singlet, tá? A gente fala que é um oxigênio excitado. E ele vai reagir com alguns metabólitos, vai ser excretado pelo fígado, pelo rim, e ele vai ser transformado, né, em um mensageiro, que é o peróxido de hidrogênio, e vai aumentar a síntese de energia para a célula e vai atuar em diversos metabolismos, não só no da hemácia, mas como outros, tá? Então, o principal efeito, o principal objetivo desse ozônio é fornecer energia para a célula, para trabalhar a parte imunológica, para trabalhar, combater uma infecção, seja bacteriana, fúngica ou viral. Então, a gente tem todos esses efeitos principais quando a gente faz esse ozônio. Mas aí, quando ele entra na corrente sanguínea, ele não é mais um ozônio, ele é o oxigênio singlete, ele é o O2, tá? E aqui, então, um resumo de como acontece
no organismo. Então, a gente vai ter o nosso ozônio, ele vai entrar no sangue, plasma aqui, né, no substrato. Aí, quando ele entrar no sangue, ele não vai ser mais esse ozônio, ele vai ser um oxigênio excitado, oxigênio singlete, e aí a gente tem dois principais mensageiros. Quais são eles? O ROS, que é a espécie reativa de oxigênio, e a gente tem o LOPS, que é o lipídio peróxido, tá? E aí a gente tem moléculas-alvos, tá? Que vai ser os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. O que a gente vai ter com isso? Quando a gente faz nas espécies reativas de oxigênio, quando ele entra, né, e vai trabalhar esse mensageiro, ele vai conseguir aumentar o transporte de oxigênio para a célula. Isso é muito legal, pensando até em alguns pacientes que têm doenças respiratórias, né? Ou tem isquemias, porque a gente consegue aumentar ainda mais a concentração do oxigênio ali no sangue. Vou ter ativação imunológica, né? Macrófago, neutrófilo. Vou ter liberação de fatores de crescimento nas plaquetas. E quando a gente fala do lipídio peróxido, que é o LOPS, lá no sangue, na corrente sanguínea, no endotélio, a gente também vai ter esse transporte de oxigênio de forma muito melhor, né? De uma forma mais facilitada. Vou ter na medula óssea o aumento da liberação do óxido nítrico. E o que o óxido nítrico faz na circulação? Ele é uma enzima que ele puxa outras enzimas e faz a vasodilatação, tá? Então, a gente vai ter uma vasodilatação através da liberação, né, do óxido nítrico. Também vou ter liberação de células-tronco na medula óssea e em outros órgãos eu vou conseguir fazer regulações, principalmente quando a gente fala aí de leucócitos, né? No sistema de defesa, a gente vai conseguir trabalhar bastante isso. E vou ter uma ação muito rápida. Logo que ele já entra no organismo, a gente já consegue perceber os efeitos. Tanto que eu deixei até uma foto muito legal da hemácia pós-ozônio e uma hemácia pré-ozônio, tá? Então a gente vai ver daqui a pouquinho essa imagem. Eu costumo falar que ele tem um efeito dominó, é muito rápido, é uma cascata, a gente vai puxando vários mensageiros e conforme isso vai acontecendo, a gente consegue diversos efeitos biológicos ali, que é muito rápido. Qual é o primeiro? Ativação do metabolismo da hemácia. E aí a gente viu que a gente vai conseguir ter mais transporte de oxigênio, eu vou conseguir ter vasodilatação, eu vou trabalhar sistema de defesa com ativação das células imunocompetentes, eu vou trabalhar a regulação do sistema antioxidante, liberar, né, trabalhar esses radicais livres, que consequentemente, às vezes, né, principalmente quando a gente tem uma patologia ou um envelhecimento do animal, ou irradiação, exposição, a gente tem as liberações dos radicais livres. E quando a gente faz o ozônio, a gente consegue fazer com que a gente trabalhe esses radicais livres, tá? Então, aqui a imagem, né, do pré e do pós-ozônio. Ele vai ter uma ativação bem legal nas hemácias, né, nas formações dos peróxidos. Então, pré-ozônio, a hemácia ali toda estranha, né? Não tá com seu formato bicôncavo que ela deveria estar. Pós-ozônio, ela já consegue voltar para o seu formato. E isso é bem legal para aquelas hemácias empilhadas, né? As hemácias mais velhas, que a gente faz isso e a gente consegue trabalhar esse mecanismo. Então, olha só essa outra foto de microscopia eletrônica. Pré-ozônio, a gente tem esse empilhamento de hemácia, né? Bem estranho ali. E pós-ozônio, olha que liberação legal. Então, depois de 10 minutos, é muito rápido. Às vezes as pessoas falam, ah, tá, mas vou fazer o ozônio agora. Eu vou ter o efeito quando? Daqui uma semana? No mesmo dia? Então, já nos 10 primeiros minutos da aplicação, a gente já consegue ter o efeito muito rápido, tá? Então, aqui só para mostrar esses efeitos que ela tem aí, principalmente na hemácia, de transformar ela, deixar ela mais livre, voltar ao seu formato que ela deveria ter ali, que é o formato bicôncavo, né? E sem esse empilhamento aí que acaba desgastando o envelhecimento dessas hemácias. E aí, de efeitos principais, a gente tem diversos, né? Se a gente for ver aí, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando só dos principais efeitos, as principais patologias que a gente consegue trabalhar, tá? Mas a gente vai ter um efeito bem legal da melhora do controle glicêmico, eu consigo estabilizar o índice da glicemia. Vou combater os radicais livres, como eu falei anteriormente, né? Por conta de uma patologia ou por conta de um envelhecimento. A gente vai conseguir, então, combater esses radicais livres que causam cansaço, envelhecimento, né? Queda da imunidade. E fazendo o ozônio, a gente vai conseguir aumentar tudo isso. Aumentar o sistema imunológico para que ele consiga combater com mais facilidade um agente infeccioso. Regular o sistema antioxidante, ativar o metabolismo da hemácia, que a gente viu que a gente consegue transformar essa hemácia
e estimular a cicatrização para que ela ocorra de forma legal ali, né? Para que ela ocorra de forma mais acelerada, trazendo efeitos positivos tanto para o tutor, mas também, principalmente, para o animal, né? Então, se eu não faço o ozônio, vai demorar aí 3 semanas para ter uma cicatrização completa, por exemplo. Se eu utilizo o ozônio, eu vou ter uma recuperação em 1 semana, dependendo do paciente, dependendo do animal, a gente consegue uma recuperação em 5 dias, 4 dias, depende também do que a gente está fazendo, qual é a dosagem, né? Que a gente precisa também falar sobre isso. Qual é a dosagem correta? A gente tem diversas concentrações e vai depender muito da terapia que eu estou fazendo assim, dentro da própria ozonioterapia, porque eu tenho terapias sistêmicas, né? Eu tenho terapias locais. Então, se eu for citar uma terapia sistêmica, assim, a insuflação retal é uma terapia sistêmica, né? E aí, por exemplo, o cupping, que a gente tem ali o copinho de ozônio, ou a bagging, que a gente vai revestir com saco plástico, seria um tratamento mais tópico, um tratamento mais local, tá? Também vou ter um efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, diminuindo a inflamação, diminuindo a dor de forma bem significativa. Como eu disse, bati bastante na tecla em relação à modulação do sistema imunológico, a gente tem um efeito muito, muito legal. Redução de formação de tecido de granulação exuberante, isso é muito legal para os equinos ou outros animais, né? Como, por exemplo, animais selvagens aí. Tem muita formação de tecido de granulação exuberante, diferente dos cães, né? Diferente dos gatos. E o efeito principal, bactericida, fungicida e totalmente virucida, bem potente. A gente tem um efeito bem legal em relação a isso. As principais áreas de atuação, a gente pode atuar em muitas áreas, desde a parte clínica, né, na clínica geral, mas em outras especialidades, como na fisiatria, para recuperação, reabilitação ali, um alívio de dor, da inflamação no paciente, né, que está com hérnia de disco, com displasia, a gente pode trabalhar bastante coisa. Na acupuntura, a gente pode fazer a ozoniopuntura, fazer a aplicação, né, injetar esse gás em pontos de acupuntura ali, tá? Então, na parte de cirurgia, a gente consegue fazer uma lavagem, por exemplo. Eu quero fazer uma lavagem, estou fazendo uma cirurgia ali, um equino, por exemplo, e aí eu quero fazer uma lavagem do intestino, né? Para cólica, por exemplo, ou eu quero fazer a lavagem, né, da vesícula urinária, tá? Então, a gente pode utilizar para fazer a limpeza, para fazer com a fluido. A gente pode usar a fluido ozonizada, né? E fazer as limpezas ali das regiões na cirurgia mesmo, tá? Na dermatologia tem um efeito assim bem legal e é muito rápido, principalmente se a gente associar com outras técnicas que no caso a gente pode fazer com o laser, né? Eu posso utilizar o laser antes, depois fazer o ozônio e a gente vai ter um efeito muito mais potencializado quando a gente faz isso. Se a gente utiliza só o laser, a gente tem um resultado. Se a gente utiliza só o ozônio, a gente tem outro resultado. Mas se a gente associa o laser com o ozônio, é muito perfeito. Por isso é legal o equipamento da Optonex, porque a gente tem aí o Ozon Laser, e aí o Ozon Laser eu posso utilizar ao mesmo tempo ali, não ao mesmo tempo, na verdade, né? Eu tenho um equipamento, mas com as duas técnicas. Então, aí eu faço primeiro o laser, depois eu faço o ozônio, então fica super bem, tá? Na odonto, principalmente para alívio de dor, de inflamação, em questões de gengivite, eu posso fazer uma lavagem bucal, né? Eu posso fazer aplicação injetável, eu posso fazer sistemicamente para trazer um benefício para o paciente ali, ou uma insuflação retal, ou uma fluido ozonizada, tá? Na neurologia também tem efeitos bem positivos, principalmente quando a gente fala aí de transtornos, né, das crises convulsionais, sinomose, em crises, né, em sequelas de sinomose também, associado com a transcraniana da terapia a laser, a gente também pode fazer essas aplicações e tem um efeito bem positivo. E prevenção e qualidade de vida. Eu posso fazer nos animais idosos, eu posso fazer num animal mais jovem, tá? Não tem uma faixa etária para seguir. Eu posso utilizar em todas as espécies, em todos os animais, tá? Desde um filhotinho até um animal mais idoso. E aí a gente tem as principais indicações. Quais são elas? Diversas, né? Como eu disse, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando e a gente não ia falar de tudo, porque tem uma lista gigantesca de
principais patologias que a gente consegue utilizar esse ozônio. Para doenças infecciosas, tanto agudas quanto crônicas, como eu disse, ele é um potente virucida, bactericida, fungicida, em parasitas também eu consigo, em protozoários, né? Leishmania, né? É, em outros tipos de vírus, né, bactérias, em fungos de pele, por exemplo, uma dermatofitose, uma alergia, ele tem um efeito muito legal nas alergias. A gente consegue diminuir o prurido, a coceira do animal também, tá? Terapia complementar na oncologia, desde que o paciente esteja fazendo quimioterapia e radioterapia, a gente pode fazer associações também para melhorar a qualidade imunológica desse paciente, porque a quimio e a rádio acaba debilitando muito o animal. São terapias fantásticas, tem um efeito muito legal, mas a gente também tem os efeitos negativos dela, que seria em relação à diminuição da imunidade. Fazendo o ozônio associado, a gente consegue dar um up na imunidade e melhorar a condição desse paciente. Doenças degenerativas crônicas, ortopédicas, né, nervosas, cardíacas, a gente pode também atuar. Principalmente nessa questão de isquemia, onde a gente vai trazer mais aporte de oxigênio para células, tecido, órgãos, né? Doenças pulmonares, asma, síndrome respiratória aguda ou na crônica, a gente também vai ter esse efeito bem legal desse ozônio. Nas dermatopatias gerais, né? Seja aí por uma picada de pulga, seja numa alopecia, seja associado, né, com laser, seja numa atopia, na alergia, né, do paciente, a gente pode também trabalhar isso. Nas feridas, porque a gente consegue ter uma aceleração desse processo cicatricial e nas queimaduras também, principalmente. A gente vai umedecer a pele do animal, envolver com saco plástico, que daí é a bagging, né? E aí a gente vai conseguir trazer esse ozônio para a pele do animal e ter diversos efeitos positivos. Nas patologias imunológicas, porque eu consigo trabalhar células de defesa, em doenças metabólicas, principalmente patologias voltadas para o rim e para o fígado, tá? E aí, o equipamento que a gente tem. A Optonex tem 3 equipamentos principais, né? Tem o Ozum, um equipamento fantástico, né, com concentrações corretas que a gente pode utilizar para todas as terapias. E a gente tem diversas, né, sistêmicas e locais. A gente vai ver quais são elas também, tá? O Ozum Laser, esse é perfeito para quem quer ter um equipamento completo, praticamente uma clínica dentro do equipamento, porque a gente pode utilizar o laser primeiro e depois eu posso vir com o ozônio. Então, se você tiver a oportunidade de comprar, compre o Ozum Laser. E ele é um lançamento também, então ele é fantástico, a gente pode utilizar as duas técnicas em um só equipamento, tá? Então, utilizar o laser primeiro, posso fazer ILIB, posso fazer transcraniano, eu tenho 5 técnicas só no laser e um monte de técnica no ozônio que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quais são elas, tá? E o Ozum PET, que também é um lançamento muito legal para quem trabalha com banho e tosa, né? Eu consigo fazer a lavagem do PET ali com conectar na mangueira, né, e fazer o banho com ozônio, o banho terapêutico de ozônio, que tem efeitos muito positivos, totalmente ecológico, né? A gente fala do efeito verde que ele tem aí, de vitalidade, né? É muito rápido a recuperação, então ele é fantástico, dá para utilizar no banho tosa de forma bem tranquila e é bem perceptível os efeitos. A gente tem diversos artigos mostrando o efeito aí bem positivo, né? De que tentou com alguns medicamentos, não teve efeito esperado, mas com um banho terapêutico assim foi fantástico, tá? E mesma coisa com o ozônio, né? O ozônio veterinário aí falando, né, de aplicações para tratamento de dor, inflamação, cicatrização, a gente tem um efeito assim bem positivo e a gama de artigo relacionada a isso é muito grande, é muito extensa. Mas, como tudo tem contraindicações, a gente vai se atentar também a isso. A gente vai se atentar às contraindicações, que é mais fácil a gente pensar no que a gente não pode, porque essas 3 coisas que a gente não pode é muito fácil de guardar. Agora, o resto, a gente pode tudo, né? Eu vou poder fazer numa inflamação, vou poder fazer numa infecção, então a gente vai guardar bem o que a gente não pode fazer. De resto, né, de todas as outras patologias que não estiver relacionada a isso, a gente vai poder utilizar, tá? Então, as 3 contraindicações que a gente tem, alguns cuidados, na verdade, não é tão contraindicação. Anemia severa, por quê? Quando eu faço a ozonioterapia, eu posso fazer com que eu tenha mais ainda a diluição desse sangue, como a gente viu no empilhamento ali das hemácias. Um pós-ozônio
né? Eu tenho ali uma hemácia mais livre. E aí, se esse animal tem uma anemia muito severa, eu posso provocar isso. Eu posso provocar ainda a piora desse quadro, tá? Então, quando a gente vai aplicar o ozônio, a gente precisa ficar atento ao hematócrito. Então, eu vou pegar o exame de sangue, fazer o exame de sangue no paciente, avaliar e ver, opa, como que está esse hematócrito? Está abaixo de 20%? Eu não vou utilizar agora, tá? Eu vou recuperar primeiro esse paciente, aí depois que ele tiver recuperado, aí eu posso utilizar. Se eu fizer abaixo de 20% e começar a cair muito, o animal vai ter complicações. Então, a gente não faz, tá? Hemorragia ativa. Ah, tem um paciente ali que teve de um corte, tá? Com sangramento ativo. Primeiro eu vou estancar, né? Primeiro eu vou tratar aquele ferimento, evitar com que se tenha o sangramento. Depois que eu cessar esse sangramento, aí a gente pode utilizar a técnica do ozônio, tá? Ou um animal que foi atropelado, tem hemorragia, né, ativa ali, tá? A gente vai primeiro estabilizar esse paciente para depois poder utilizar o ozônio, tá? Hipertiroidismo descompensado. O ozônio, ele tende a aumentar o hormônio da tireoide. Se a gente tem um animal que tem hipertiroidismo e está descompensado, pode ser que aumente ainda mais. Então, nesse caso do hipertiroidismo, a gente não vai fazer. No hipotiroidismo, aí eu vou fazer, porque eu quero aumentar a concentração do hormônio da tireoide, tá? No hiper, não. No hipo, eu posso, tá bom? Então, são essas as três principais contraindicações. Fora isso, eu posso fazer em todos os casos. Ah, o paciente tem uma conjuntivite, o paciente tem uma otite, eu posso utilizar sem problema nenhum, tá? E também uma outra coisa que é uma via totalmente proibida, que é a via respiratória. Eu nunca vou fazer esse ozônio diretamente, né, com gás lá na via respiratória, porque esse animal pode se intoxicar, tá? E dependente da concentração que a gente está fazendo ali, tá? Então, sempre lembrar, não posso fazer por via respiratória. Esse animal não pode inalar. Tanto que quando a gente vai fazer a aplicação, a gente faz em lugar bem arejado, né, bem aberto ali para não ter esse problema, tá? E aí a gente tem as regulamentações. Aqui no Brasil, a gente tem essa autorização, né, que foi feita aí em 1920, em 2020, não 1920, não, 2020. Em 22 de outubro de 2020, não sei porque eu tô com 1900 na cabeça, tô doida. É, que a gente tem essa autorização do CFMV, né, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, para a gente poder utilizar. Tem alguns outros profissionais que não são aptos a utilizar o ozônio, mas a gente, como médico veterinário, a gente está apto, né, e saiu aí no Diário Oficial da União. Nos outros países também, a gente está apto a utilizar esse ozônio. Tanto que tem o Tratado de Madrid, né? Onde a gente se baseia muito aqui no Brasil para poder fazer as nossas aplicações, criar os nossos próprios protocolos. Então, a gente utiliza como base o Tratado de Madrid, a lei está ali, aí a gente acaba utilizando. E quando a gente fala de ozônio, a gente também tem que se atentar como que a gente vai fazer, quais são os materiais que a gente pode utilizar ali, né? Então, quais são eles? As compatibilidades de materiais são, a gente tem 4 categorias, né? Tem categoria excelente, boa, razoável e baixa. Na excelente é onde a gente vai poder utilizar o ozônio e não vai ter nenhuma degradação. Na boa, ela pode ser degradada, né? Mas aí vai ser com o longo do tempo. Na C, que seria razoável, ela vai ser degradada, tá? Em questão aí de semanas. E na baixa vai ser de imediato, é muito rapidinho, tá? Aí, então, a gente tem as categorias dos materiais. Opa, passou aqui. Eu tenho diversos. Os melhores materiais para a gente trabalhar com esse ozônio é o vidro, o silicone, tem alguns tipos de plástico também que a gente pode utilizar. E aí a gente tem materiais que degradam muito facilmente com uma aplicação do ozônio. Seria a borracha natural. Eu sempre conto isso em todos os webinários, todos os cursos ou mentorias, por quê? Eu já cheguei a ozonizar a água do aquário, né, com peixinho ali. Por quê? Eu sei que a água ozonizada, ela vai ter um pH muito mais equilibrado, ela vai durar por muito mais tempo sem ter que fazer a limpeza muito rápida. Então, é um efeito muito legal que ela promove ali, além de benefícios, por exemplo, um peixinho que está com fungo na pele,
ou com alguma patologia, ele já consegue ajudar a purtar esse ozônio ali na água. Só que eu acabei ozonizando o aquário e eu esqueci de tirar ali a, o aquecedor. E o aquecedor tinha para prender no aquário a borracha, e era uma borracha natural. Aí eu joguei a minha água ozonizada, sorte que o peixinho não estava lá ainda, eu ainda ia colocar ele. Aí começou a degradar, né? Porque é um material que não interage bem com esse ozônio. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. A minha sorte foi que eu não tinha colocado os peixinhos lá ainda, senão ia ser, né, ia intoxicar os peixinhos. Mas a gente precisa ficar atento a esses cuidados, tá? Então, borracha natural não é um material para interagir legal com esse ozônio e nem o nylon. Mas aí na questão do nylon depende muito da concentração que a gente está fazendo, tá? Se eu fizer uma concentração bem baixinha, pode ser que ele não degrade, mas se for concentração bem alta, aí pode ser que ele degrade. E aí eu penso nisso mais em relação às suturas, né? Aos fios de nylon, por exemplo, de sutura ali de pontos, tá? Então, a gente evita um pouquinho de fazer esse gás puro. Com a água, né, uma fluida ozonizada, por exemplo, aí não tem tanto problema assim, porque ele está um pouco diluído ali. Agora, o gás puro a gente acaba evitando, tá? Dependendo da concentração. E aí a gente tem diversas modalidades terapêuticas. Então, eu tenho aí modalidades tanto sistêmicas quanto modalidades locais. Quais são as modalidades sistêmicas que a gente tem aí? Eu tenho as hemoterapias, que a gente vai utilizar o sangue, né? E ozonizar esse sangue para fazer ou intramuscular, que seria o caso da hemoterapia menor, ou de forma. A gente tem a intermediária, que a gente coleta o sangue do animal, ozoniza esse sangue e devolve para a própria veia de coleta. A maior seria na bolsa de sangue, quando eu for fazer uma transfusão sanguínea. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bolsa de sangue, injetar o gás, fazer a homogeneização que a gente faz ali e fazer a infusão para o paciente, tá? A insuflação retal também é uma das modalidades mais seguras para a gente poder utilizar e é uma modalidade sistêmica, tá? A gente vai fazer, então, a aplicação, a introdução de uma sonda retal, né? Avaliar como que tá ali, se não tem fezes nem nada, fazer uma limpeza, passar essa sonda retal com muito cuidado, mais ou menos 5 centímetros de introdução que a gente vai fazer, e jogar o gás também com muito cuidado na seringa ali para poder fazer a insuflação retal. A gente não joga esse gás de uma vez porque ele causa ardência e o animal vai ficar incomodado. Então, por isso a gente vai lentamente ali para não ter nenhum problema, tá? Aplicação tópica, subcutânea, né? Aplicação intramuscular também. Tópicas não invasivas, que a gente tem a bagging, tem o cupping, tá? E a gente vai fazer ali mais para a questão tópica. A bagging seria mais para uma questão de dermatopatia, de uma ferida, né? De algo que seja um pouco mais extenso. E o cupping, né? Que a gente tem aquele copinho, de uma forma mais pequenininha, tá? Uma forma menorzinha ali. Então, o animal que tem uma otite, eu não vou pegar ele e fazer a bagging. Por quê? Por via respiratória, esse ozônio ele é tóxico. Aí eu vou utilizar o cuppingzinho ali, tá? Ou, por exemplo, eu vou utilizar para uma lesão de pele, mas é muito pequenininha. Aí eu vou utilizar o cupping ao invés de utilizar a bagging, que seria por completo, tá? Aí temos os líquidos, que eu gosto bastante do óleo ozonizado, associar ali. Fiz, por exemplo, o laser, fiz o ozônio. Ao final da minha terapia, eu posso fazer a aplicação do óleo ozonizado, porque eu vou potencializar ainda mais, tá? E também posso fazer a água ozonizada, a fluida ozonizada, que são outras modalidades terapêuticas. Aí a água ozonizada eu posso fazer tanto para uma limpeza quanto também para o animal beber, uma infusão ali, tá? Bom, foi essa a nosso webinar hoje. A gente vai ter outro webinar que vai estar bem completo também. A gente vai falar sobre as modalidades terapêuticas em si, né? Como que a gente utiliza, quais são as dosagens, tá? Então, agora, esse nosso webinar foi mais sobre o fundamento, sobre a história, como ele funciona, quais são os efeitos, quais são as contraindicações, quais são as indicações.
E deixo aqui uma mensagem para vocês, que aprender é como plantar sementes na mente. E o conhecimento será sempre a nossa colheita mais importante e inspiradora. Então, buscar o conhecimento é a forma que a gente tem, né? Tanto de trazer esse conhecimento para a gente, quanto passar para outras pessoas. Porque quando a gente passa esse conhecimento para outras pessoas, a gente acaba aprendendo ainda mais, né? Então, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de fazer esses webinários, esses cursos, né? Eu gosto sempre de trazer essa parte de conhecimento para que as pessoas conheçam cada vez mais a técnica, que é muito importante, né? Principalmente nas questões mais integrativas. E os tutores estão querendo mais que as terapias sejam integrativas, que não sejam tão invasivas, das formas mais naturais possíveis. E o ozônio, né, o laser é uma dessas terapias que acaba trazendo isso de benefício. Ah, outra coisa muito importante, a gente está no mês do veterinário, né? Eu deixei aqui o cupomzinho do meu curso de 10% de desconto, que é válido até o dia 30 agora de setembro. Então, é só aplicar o cupom VET10, e aí vocês conseguem acessar através do meu site, ou me chamar aqui no WhatsApp, ou no e-mail. Lá tem o meu Instagram, eu posto bastante conteúdo em relação à medicina integrativa, à medicina veterinária, né? Laser, ozônio, eletro, cromo, então bastante coisa. E aqui está o cronograma do meu curso, tá? Eu tenho os protocolos orientativos, e você pode acessar esse curso por tempo ilimitado, tá? E é o conteúdo direto ao ponto, então um curso de 40 horas que você vai ver vai ser em 2 horas e meia, é bem detalhado, assim, bem resumido, né, do curso de 40 horas. Tem um certificado de conclusão, e aí eu passo por todos esses tópicos: introdução à ozonioterapia, os fundamentos e os princípios, mecanismos de ação, as técnicas sistêmicas, locais, as indicações, as limitações, a preparação do paciente para administrar o ozônio, que isso também é muito importante, as aplicações e as técnicas de dosagem, porque a gente tem concentrações diferentes, tanto da parte sistêmica quanto da parte local, né? A revisão dos estudos, que é muito importante ter pesquisa e estudo também para a gente comprovar a eficácia dessa técnica, que é maravilhosa, ela é sensacional, e as seleções dos equipamentos também. E a gente tem aí o equipamento da Optonex, que é sensacional, a gente tem esses três, né? Esses três equipamentos aqui. É só entrar lá no site e ver todas as características desse equipamento, é muito bom. Principalmente esse aqui, que é a novidade, não tem, né, no mercado, é um negócio assim sensacional de, de bom, assim, né, se a gente for pensar. E aí ele tem o laser vermelho, o infravermelho, e a gente consegue fazer também o ozônio, tá? Então, eu tenho um equipamento e duas técnicas, né? O laser e o ozônio, e dentro delas eu tenho ainda mais técnicas. 5 de laser e aquele montão que a gente falou também do ozônio, tá? Eu não sei se ficou alguma dúvida durante o nosso webinar. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode mandar no chat que eu respondo agora. Ó, Ana Beatriz falando feliz dia para todos os VETs. Foi ontem, né? O dia do VET. Então, parabéns para vocês, parabéns, colegas. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso que a gente conversou hoje? Vamos ter outro webinar e a gente vai falar de um pouco mais de assuntos, tá? Tranquilo, então? Nenhuma dúvida? Tudo certinho? Pode mandar no chat, do jeito que vocês acharem melhor. E se por acaso surgir alguma outra dúvida durante a semana, né, ou for fazer alguma coisa, pode me mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, pode ficar bem à vontade, tá? Certinho, então, pessoal? Obrigada, Bia. Obrigada pelo carinho. Então, vamos lá, pessoal. Acho que não tem nenhuma dúvida. Então, vou finalizar aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso webinar de hoje. Vamos ter mais webinars. Ah, tem uma pergunta da Rócio aqui, ó. Se esse curso ele está em espanhol? Sim, ele está em português, mas ele está relegendado para espanhol. Ele está legendado em espanhol e em inglês também, tá? Então, o curso ele é em português, mas ele está legendado para espanhol e em inglês. Aí pode escolher as duas formas para poder assistir, tá?
Certo, então? Então aproveite até o dia 30, utiliza o cupom, vai lá no site da Optonex, também vê os equipamentos que eles têm, que são sensacionais. Ó, tem uma pergunta aqui de como funciona o banho de ozônio. O banho de ozônio a gente vai fazer conectado, né, com a mangueira ali. A gente vai colocar o equipamento e ele vai transformar essa água, né? Ele vai jogar esse ozônio para a água e a gente tem diversos benefícios ali, né? Principalmente na prevenção de patologias, que seriam na dermatopatias, né? Animais que têm muita coceira, animais que têm descamação de pele, né? Então a gente vai conseguir fazer esse banho para ajudar nisso. E a gente sempre faz antes. O legal é que a gente consegue também reduzir a dosagem de medicação e também dos shampoos terapêuticos. Porque a gente faz sempre o ozônio, ou esse banho de ozônio antes, né? E depois a gente faz ali o shampoo terapêutico, a gente faz as outras, o condicionador, né? A gente faz tudo depois, tá? Então a gente consegue fazer essas reduções, tanto na prevenção quanto de um animal que já está ali com uma patologia instalada. Além de tudo, a gente consegue também trabalhar brilho, maciez, diminuir os odores, né? De acordo com algumas patologias, por exemplo, fungo, né? O animal fica cheirando muito mal, ou as dermatites seborreicas, né? O animal fica cheirando muito mal. Aí a gente consegue fazer essa desodorização com banho terapêutico de ozônio, tá? Ó, a Rose perguntou se no curso eu falo dos banhos de ozônio. Eu tenho um outro curso que ele custa R$ 130, tá? E ele também tem um cupomzinho que é o VET10, que nele eu falo totalmente sobre o banho de ozônio, inclusive é com equipamento da Optonex, tá? Esse curso. E ele tá legendado em inglês, ele tá legendado também em espanhol, tá? Ah, legal. Ó, então a Rócio, ela diz que é do Peru. Lá no Peru também tem o equipamento da Optonex, tá? Que é o Ozum Pet. Ele é sensacional. Tem efeitos muito positivos, principalmente nessa questão de pele, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Certinho? Qualquer coisa, vocês mandam mensagem no meu WhatsApp, me segue no Insta, que lá tem todos os cursos, tem tudo sobre eles, tá? E também Optonex. E sempre tem novidade nova aí. Beleza, pessoal? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Beijão e até o próximo webinar, viu? Opa, tem outra pergunta aqui, ó. Já estava saindo, surgiu uma pergunta. Ó, o Instagram tá aqui, ó, @mv.indnazenerato, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A pergunta da Soraya: qual o tempo ideal para o uso do equipamento para o banho com ozônio? Geralmente a gente faz aí de mais ou menos de 5 a 10 minutos esse banho, tá? Já é o suficiente para a gente ter um efeito bem positivo. Outra pergunta: se ozonifica o soro e o soro. Sim, dá para fazer o soro, para fluido, né? Pode ser soro fisiológico, pode ser o Ringer lactato, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser utilizado os dois, tá? Mais alguma dúvida? As dúvidas vão surgindo, né? Eu acho que foi, então. Como o Nesquik está bem calibrado? Aqui seria em relação ao equipamento da Optonex? Obrigada, Bia. Combinado, então. Deixa eu só ver aqui.
Em relação à calibração do equipamento, você fala o Ozum PET ou o Ozum Laser ou o Ozum? Quais seriam desses três equipamentos? A pergunta da Verônica. É que assim, geralmente as manutenções, né, são feitas anualmente, né? E aí você percebe, por exemplo, não tá funcionando muito bem. Aí vocês entram em contato com assistência para ver certinho, tá? Belezinha, pessoal? Vamos ver se as dúvidas acabaram, se tem mais algum. Acredito que acho que agora foi, né? Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas ainda, pode mandar mensagem no meu WhatsApp ou até mesmo no da Uptonex, tá bom? Tchau, pessoal. Tudo de bom para vocês, viu? Até o próximo webinar.